Amigos e amigas, vamos a mais uma edição da Liturgia da Palavra. Eu sempre transmito aqui, nos meus endereços telemáticos, a liturgia, de forma antecipada até, para colaborar com os meus amigos presidentes de celebrações, né? Vocês que são presbíteros, diáconos, ministros da palavra, dirigentes de modo geral. É um conteúdo para vocês. Eu pesquiso em sites fidedignos, como revista.arautos.org, por exemplo, Bíblia Sagrada, revista Deus Conosco, Palavra e Vida. Bem, são todas publicações católicas respeitadas. Neste vídeo, para você que acessa @PauloRobertoMaciel6/ no Instagram, ou então no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, ou ainda o endereço geral Paulo Roberto Maciel, eu transmito a liturgia referente ao dia 10 de novembro de 2024, domingo, dentro da 32ª semana do Tempo Comum no ano B, onde se enfatiza mais o Evangelho de São Marcos, pelo menos na liturgia dominical. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui no meu pescoço, apenas uma maneira de exaltar a cor litúrgica, já que é importante o católico ter essa noção, porque é uma missa de um dia comum, não tem nenhuma festa, solenidade. Então temos a missa própria com glória, eu creio, prefácio do domingo neste dia, ok? Eu quero dizer que eu sou repórter, sou formado em letras pela Faculdade de Filosofia de Colatina, FAFIC, sou leitor da Igreja Católica, leitor e animador, e também tercista, ok? Vamos então passar às leituras deste dia 10 de novembro de 2024. Omite-se, ou seja, não se faz a memória de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja, porque é domingo. A missa dominical é o dia do Senhor, dia de preceito, então omite-se a memória de São Leão Magno. Mas é o dia dele. Depois eu vou falar sobre a história desse santo. Primeira leitura dominical, leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos do 10º ao 16. Naqueles dias, Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse: "Por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber." Quando ela ia buscar água, Elias gritou: "Por favor, traze-me também um pedaço de pão em tua mão." Ela respondeu: "Pela vida do Senhor teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte." Elias replicou-lhe: "Não te preocupes, vai e faze como disseste. Mas primeiro prepara-me com isso um pãozinho e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e teu filho. Porque assim fala o Senhor Deus de Israel: a vasilha de farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra." A mulher foi e fez como Elias lhe tinha dito, e comeram ele e ela e sua casa durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial, 145, na Bíblia Vulgata, e 146 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 7º, 8º ao 9a
nono BC ao 10º, refrão, versículo 1. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. Repitamos: bendize minha alma, bendize ao Senhor. O Senhor é fiel para sempre. Faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro, quem ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. Repitamos: bendize minha alma, bendize ao Senhor. Agora vamos à segunda leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos do 24 ao 28. Essa carta, muitos teólogos dizem que é inspirada nos escritos de São Paulo, nos ensinamentos de São Paulo. Pode até não ter sido escrita pelo apóstolo, mas é inspirada nos ensinamentos dele, baseada em tudo que São Paulo ensinou. Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, imagem do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. E não foi para se oferecer a si, muitas vezes, como o sumo sacerdote, que cada ano entra no santuário com sangue alheio, porque se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, mas foi agora na plenitude dos tempos que, uma vez por todas, ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O destino de todo homem é morrer uma só vez, e depois vem o julgamento. Do mesmo modo, também Cristo, oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez, fora do pecado, para salvar aqueles que o esperam. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é hora do Evangelho. Vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. A aclamação é com o escrito de São Marcos, capítulo 12, versículos do 38 ao 44. Aleluia, 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 aleluia. Todos deram do que tinham de sobra. Ela na sua pobreza ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus dizia, no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram
do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão, vamos saber um pouco mais sobre esse texto do Evangelho. Temos aqui a primeira reflexão, que está no Anuário Folhinha do Sagrado Coração de Jesus. É um texto do Frei Sandro Roberto da Costa, da Ordem dos Frades Menores. Marcos 12, versículos do 38 ao 44. Vejamos o que ele diz. No Evangelho deste domingo, Jesus observa a multidão. É um olhar que ultrapassa as aparências e perscruta as entranhas do coração, revelando as mais profundas intenções da pessoa. A Deus nós não enganamos. Por isso ele vê no gesto humilde da viúva toda a nobreza de sua ação, do mesmo modo como critica as atitudes mesquinhas e prepotentes dos escribas. A viúva, na pobreza e na simplicidade, confia absolutamente na providência de Deus. Somos naturalmente apegados às aparências e a todo tipo de segurança. Jesus nos ensina que a lógica do reino é a lógica do desapego, da partilha, da comunhão. O gesto da viúva vem nos lembrar que na vida importa buscar o essencial, deixando-nos guiar pelas mãos carinhosas de Deus, que cuida muito bem de nós. Agora, na Bíblia, edição pastoral de 1990, Bíblia Católica, temos aqui também uma reflexão. Jesus critica os intelectuais da classe dominante que transformam o saber em poder, aproveitando-se da própria situação para viverem ricamente à custa das camadas mais pobres do povo, disfarçando tal exploração com orações, isto é, com um motivo religioso, tornam-se ainda mais culpados. Enquanto os doutores da lei exploram as viúvas e roubam suas casas, uma viúva pobre deposita no tesouro do templo tudo o que possuía para viver. É o único fato positivo que Jesus vê em Jerusalém. Por isso proclama solenemente esse gesto. Eu garanto a vocês, em contraposição à solenidade ostensiva dos ricos. Mostra, assim, o significado dessa oferta. As relações econômicas que devem vigorar numa sociedade que crê em Deus são as relações de doação total, que deixam as próprias seguranças, e não as relações baseadas no supérfluo. Então, Jesus mostrando aí a simplicidade da viúva, o desapego dela. E no livro 1 Reis, é uma história interessante essa do profeta Elias, e eu gostaria de passar então alguma informação. 1 Reis 17. Vejamos o que fala aqui na Bíblia edição pastoral. Uma explicação simples, eu sei que aqui não é muito profundo, muita gente também nem gosta que se passe alguma explicação dessa versão, mas eu vou passar para vocês. Capítulo 17, primeiro livro dos Reis, versículos do 10º ao 16. O Senhor se manifesta no meio dos pobres e no meio dos necessitados, no caso da viúva aí, dando a vida através do gesto capaz de repartir o pouco que se tem. É um milagre, não é só repartir, é um milagre que acontece. Deus não deixa faltar nada para aqueles que estão dispostos a repartir. O episódio lembra de perto Marcos capítulo 6, versículos do 30 ao 34. Então, é uma explicação, como eu disse para vocês, né? Pequena, simples, mas deixa eu ver qual o episódio que fala aqui. É capítulo 6 de Marcos, 30 a 34. 6, 30 a 34, diz o seguinte: enquanto Herodes celebra o banquete da morte com os grandes,
Jesus celebra o banquete da vida com o povo simples. Marcos não diz o que Jesus ensina, mas o grande ensinamento de toda a cena está no fato de que não é preciso muito dinheiro para comprar comida para o povo. É preciso simplesmente dar e repartir entre todos o pouco que cada um possui. É o milagre da multiplicação, né? Jesus projeta uma nova sociedade onde o comércio é substituído pelo dom e a posse pela partilha. Mas para isso, realmente precisa-se organizar o povo. Na verdade, aqui é o milagre da multiplicação dos pães. Eles dão uma explicação que não fala em milagre. Tem muitos católicos que, por isso, não aceitam muito essa explicação. Jesus fez o milagre. Realmente, Deus também fez o milagre lá com Elias e a viúva de Sarepta. Vamos agora falar dos santos do dia. Dia 10 de novembro é dia de santos. São dois santos mártires. Santos Narcés, bispo, e José, que foram mártires e faleceram em 343. Narcés e José foram decapitados na Pérsia. E por que isso aconteceu? Eles foram mortos por se recusarem a adorar o sol. Eles só adoravam a Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo. Morreram por Jesus, morreram, pela cristandade. Santo do dia 10 de novembro, São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja, faleceu em 461. Nascido na Toscana no fim do século IV, recebeu o título de Magno por sua firmeza em combater os inimigos de Roma e as heresias surgidas na Igreja primitiva. Vamos à história completa, resumida, mas completa. Temos aqui um texto do padre Evaldo César de Souza, que é missionário redentorista. Ele diz o seguinte: Leão Magno nasceu por volta do ano 400, perto da cidade de Roma. Tornou-se sacerdote muito jovem e, em 430, já era arcediácono e conselheiro dos papas Celestino I e Xisto III. Após a morte deste último, no ano 440, Leão assumiu o governo da igreja. Eram tempos difíceis. A vida interna da igreja enfrentava divisões e, externamente, a fé era ameaçada pelas invasões bárbaras. O Papa Leão soube conduzir a situação com calma e impediu a ruína da instituição. Na esfera espiritual, ele permaneceu firme defendendo as verdades do catolicismo frente às grandes heresias. Foi nessa época que escreveu um dos documentos mais importantes para a fé, a Carta Dogmática a Flaviano. Temos guardados mais de 100 dos seus sermões, além de 143 cartas contendo ensinamentos sobre a fé cristã. Já no plano material, era o único que poderia conseguir, graças ao seu prestígio e eloquência, que o terrível rei Átila, comandante dos bárbaros hunos, não destruísse Roma. E nem a Itália, extensivamente. Leão I foi ao seu encontro, ao encontro de Átila, e saiu vitorioso da situação. O livro dos papas diz que Leão I governou 21 anos, 1 mês e 13 dias. Faleceu no dia 10 de novembro de 461 e foi sepultado na Basílica de São Pedro, em Roma. Leão I foi chamado de Magno pelo fato de ter sido um dos maiores pontífices da história do cristianismo. Embora pouco se saiba sobre sua biografia anterior ao período que ocupou a cátedra de Pedro, é venerado por sua profunda sabedoria, suas extraordinárias virtudes e sua brilhante direção, como relatam os historiadores e teólogos. São Leão Magno, rogai por nós. Santo do dia 10 de novembro, São Justo,
Foi bispo, faleceu no ano 627. Foi um religioso beneditino enviado por São Gregório Magno para auxiliar Santo Agostinho na evangelização dos anglos. Tornou-se o primeiro bispo de Rochester e, posteriormente, foi nomeado arcebispo de Cantuária. Santo do dia 10 de novembro, São Baldulino, eremita do século VIII. Foi o eremita favorecido com os dons do milagre e também da profecia. Por isso, ficou muito conhecido. Faleceu em Villa del Foro, na Itália. Santo do dia 10 de novembro, Santo André Avelino, sacerdote. Faleceu em 1608, exerceu importantes funções na ordem dos clérigos regulares, os teatinos. Fez voto de cada dia progredir na virtude. Santo do dia 10 de novembro, Beato Assísclo Pinha Piazuelo. Beato Assísclo Pinha Piazuelo, mártir. Faleceu em 1936. Piazuelo foi um religioso da Ordem de São João de Deus. Foi assassinado em Barcelona por ódio à religião na Guerra Civil Espanhola. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá, ele providenciará aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde diariamente às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas. Quando pedimos algo, quando oramos pedindo algo, sim, não ou espere. Qualquer dessas respostas é a melhor, porque Deus é onisciente, além de onipotente e onipresente. Ele é onisciente, sabe tudo, sabe o que é melhor para nós, mesmo que seja um não. Até o nosso pai terreno, nosso pai físico, nos dá um não de vez em quando, porque percebe que é o melhor para o seu filho. Então, respeite a decisão de Deus, afinal de contas, Ele é o Criador de todo o universo, de tudo que existe, e é o nosso Pai do céu. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, Maranatá com a tônica na última sílaba, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia Ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado, creia em Jesus como Deus, esse Deus do amor infinito que encarnou-se, humanou-se por nós, pela nossa salvação, morreu na cruz por nós, pela nossa salvação, ressuscitou. Aí vem a parte da ressurreição, quando ele vence a morte. Algo que ninguém nunca fez, só Jesus. Venceu a morte, ascendeu ao céu onde está à direita do Divino Pai Celestial, como nosso sumo sacerdote eterno, nosso mediador, nosso irmão primogênito no céu, primeiro que subiu ao céu, ressuscitado. Jesus. Creia nele como Deus, esse Deus do amor infinito que fez tudo isso por nós. Seja batizado e arrependa-se dos seus pecados. E viveremos para sempre depois dessa passagem temporária pela terra, essa passagem efêmera. Nós seremos perenizados. Viveremos por todos os séculos dos séculos. O apóstolo São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós na segunda vinda de Cristo Jesus. Perdão, meu Deus, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.